ela não nasceu na realeza. Ela não veio com riquezas, exércitos ou poder. Apenas uma órfã criada no exílio. Uma garota estrangeira vivendo sob o domínio do império mais poderoso do mundo. Ainda assim, ela foi escolhida. Não por acaso, não apenas pela beleza, mas por um propósito maior. Escondida entre as muralhas do palácio, preparada para um tempo como este. Enquanto reis brindavam em taças de ouro e nobres tramavam em segredo, uma batalha silenciosa começava a se formar. Não seria lutada com espadas, mas com jejum, fé e a coragem de falar quando o silêncio poderia custar a própria vida. O nome dela era Esther, e esta não é apenas a história de uma rainha. É a história de como Deus salvou um povo através do mais improvável dos heróis. Nos dias do rei Xerxes, o grande governante de 127 províncias, da Índia até a Etiópia, seu domínio alcançava todos os cantos do mundo conhecido. De seu trono em Suzã, ele reinava com autoridade absoluta. Para mostrar sua riqueza e glória, Xerxes organizou um banquete majestoso que durou 180 dias, reunindo nobres, príncipes e comandantes de todo o império. Quando esses 6 meses terminaram, o rei abriu os portões do palácio para todos em Suzã, organizando um banquete de 7 dias no pátio do jardim. O vinho era servido generosamente, sem restrições. Enquanto isso, a rainha Vasti organizava um banquete separado para as mulheres dentro do palácio. Mas no 7º dia, quando o rei estava alegre com o vinho, ele fez uma exigência orgulhosa: que a rainha Vasti fosse trazida diante dos convidados para que pudessem admirar sua beleza. Vasti recusou. Ela não se apresentaria diante de uma multidão embriagada. O orgulho do rei foi ferido. Sua própria rainha o havia publicamente desafiado. Enfurecido e humilhado, Xerxes recorreu aos seus sábios. Um conselheiro, Melcã, alertou que a desobediência dela se espalharia. Ele disse: todas as mulheres ouvirão isso e desonrarão seus maridos. Ela precisa ser tirada do trono e um decreto ser emitido a todo o império de que cada homem tem que governar sobre sua própria casa. O rei concordou. Uma carta real foi enviada para cada província, em cada língua, e a rainha Vasti foi destronada. Mas mal sabiam eles que a mão invisível de Deus acabava de começar a agir. Com o passar do tempo, a raiva do rei Xerxes diminuiu, e ele começou a refletir sobre a rainha Vasti, sua beleza, sua ousada desobediência e o decreto que a baniu. Embora a lei não pudesse ser desfeita, sua ausência persistia. Percebendo a tristeza do rei, seus conselheiros propuseram uma solução. Vamos trazer jovens bonitas de todas as províncias. E então o rei pode escolher uma nova rainha para substituir Vasti. O rei gostou da ideia. Mensageiros foram enviados por todas as 127 províncias, e jovens mulheres foram reunidas de todos os cantos do império, da Índia à Etiópia. Entre elas estava Hadassah, conhecida por seu nome persa, Esther, uma jovem órfã judia, criada por seu primo Mordecai, um judeu que vivia em Suzã. Ele a havia ensinado a temer a Deus e manter sua identidade escondida em uma terra estrangeira. Esther foi levada ao palácio e colocada sob os cuidados de Hegai, o guardião das mulheres. Imediatamente ela se destacou, não por exigir luxo, mas por humildade e graça. Deus lhe concedeu favor aos olhos de todos, especialmente de Hegai. Por 12 meses, Esther, como todas as outras mulheres,
foi preparada para sua única aparição diante do rei. Quando chegou sua vez, ela entrou na presença do rei com dignidade e força silenciosa. E quando Xerxes a viu, ele ficou cativado. O rei amou Ester mais do que todas as outras mulheres. Ela ganhou o favor dele, e ele colocou a coroa real sobre sua cabeça, tornando-a rainha no lugar de Vasti. Um banquete real foi realizado em sua homenagem. Um feriado foi proclamado, e presentes foram enviados por todo o império. Mas ninguém sabia que ela era judia. Ninguém sabia que Deus acabara de colocar sua serva no palácio, não para ser servida, mas para interceder pelo seu povo quando fora necessário. Ester continuou vivendo discretamente na casa do rei, ainda seguindo as instruções de Mordecai, assim como fazia quando ele a criara como filha. Mordecai, por sua vez, passava seus dias junto ao portão do rei, um lugar onde os negócios da cidade eram conduzidos e onde oficiais e servos reais se reuniam. Embora não fosse nobre, Deus o havia colocado ali com propósito. Um dia, enquanto Mordecai estava em seu lugar habitual, ele ouviu algo assustador. 2 eunucos do rei, Bigtan e Teres, que guardavam a entrada do palácio, falavam em tons baixos e raivosos. Suas vozes eram baixas, mas cheias de ressentimento. Eles planejavam assassinar o rei Xerxes, o assassinato do homem mais poderoso do mundo. Mordecai não hesitou. Enviou uma mensagem imediatamente à rainha Ester, que agora tinha acesso direto ao rei. Ester transmitiu o aviso a Xerxes, deixando claro que a informação vinha de Mordecai. Foi iniciada uma investigação. O assunto foi examinado minuciosamente e a verdade foi descoberta. Os 2 guardas eram culpados. De fato, haviam conspirado contra o rei e, pela lei persa, a punição por tal traição era rápida e brutal. Eles foram executados. A vida do rei foi poupada, mas o momento passou sem destaque. O papel de Mordecai em revelar o complô foi registrado no livro das crônicas, um registro real de eventos importantes mantido na presença do rei. Mas, estranhamente, nenhuma recompensa foi dada. Apenas um nome em um livro, silenciosamente escrito nos registros do Império. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal Refletindo com Deus para nos ajudar a fazer mais histórias como essa. E se quiser alguma história para ver neste canal, nos avise. Há algum tempo, o rei Xerxes promoveu Amã, o Agagita, à posição mais alta entre seus oficiais. Todos foram ordenados a se curvar diante dele, mas Mordecai recusou. Dia após dia, Amã via sua recusa e ardia em raiva. Quando descobriu que Mordecai era judeu, o ódio de Amã cresceu ainda mais. Ele não queria apenas punir Mordecai, queria destruir todos os judeus em todo o império. Amã lançou sortes, Purim, para escolher o dia. Então, aproximou-se do rei com palavras enganosas. Há um certo povo espalhado por tuas províncias. Eles vivem de maneira diferente e não seguem tuas leis. Não é do interesse do Senhor tolerar eles. O rei concordou, dando a Amã seu anel de sinete. Um decreto real foi enviado a todas as 127 províncias. No 13º dia do 12º mês, todo judeu deveria ser morto. À medida que os mensageiros espalhavam a notícia, Susã caiu em confusão. Luto se espalhou entre os judeus. Quando Mordecai soube do decreto, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e cinzas e chorou amargamente nas ruas de Susã. Por todo o império, os judeus jejuaram, lamentaram e clamaram, pois sua destruição havia sido selada. Quando Ester ouviu que Mordecai estava de luto, ela enviou um mensageiro para descobrir o motivo. Por meio do mensageiro, Mordecai a pediu para ir diante do rei e suplicar por seu povo. Mas Ester teve medo. Ela respondeu: Ninguém pode se aproximar do rei sem ser chamado. A pena é a morte, a menos que ele estenda o cetro de ouro.
E eu não fui chamada há 30 dias. A resposta de Mordecai foi ousada. Não pense que escapará no palácio. Se você ficar em silêncio, a libertação virá de outro lugar. Mas você e sua família perecerão. E quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha para um tempo como este. O medo de Esther deu lugar à fé. Ela respondeu: Vá. Reúna todos os judeus em Sussã. Jejue por mim por 3 dias. Eu irei ao rei, mesmo que isso me custe a vida. Se eu perecer, eu pereço. No terceiro dia, vestida com suas vestes reais, Esther entrou corajosamente no pátio interno do palácio. O rei a viu em pé ali e estendeu o cetro de ouro em sua direção. Com alívio e esperança, Esther tocou a ponta do cetro. Então, o rei perguntou calorosamente: Qual é o seu pedido, rainha Esther? Mesmo até metade do reino será concedido. Esther respondeu: Se agradar ao rei, venha a um banquete que preparei a ti e para Amã. O rei sorriu, intrigado com seu convite, e concordou prontamente. E ambos, ele e Amã, compareceram ao banquete de Esther. No entanto, durante toda a refeição, Esther não falou de seu pedido. Em vez disso, ela observava atentamente o rei, seus olhos procurando o momento certo. Antes que a refeição terminasse, Esther fez outro convite. Por favor, venha novamente amanhã. Então eu compartilharei meu verdadeiro pedido. O interesse do rei aumentou e a curiosidade de Amã cresceu. Ambos ansiosos e incertos sobre qual seria o pedido de Esther. Naquela noite, o rei Xerxes ficou acordado, inquieto e perturbado. Nada conseguia acalmar sua mente, nem o vinho real, nem os confortos do palácio. Desesperado por distração, ordenou a seus servos que trouxessem o livro das crônicas, o registro oficial dos eventos do reino. Enquanto os escribas liam, os olhos do rei captaram uma entrada há muito esquecida: o nome de Mordecai. O registro contava como Mordecai havia descoberto um complô contra a vida do rei. Um ato de lealdade que havia salvo Xerxes de um assassinato. Mas, apesar da gravidade desse feito, Mordecai nunca havia sido recompensado. Profundamente comovido, Xerxes perguntou a seus conselheiros: que honra ou reconhecimento foi dado a Mordecai por isso? O conselheiro respondeu: nada foi feito por ele. O rei ficou em silêncio reflexivo. Como uma lealdade assim pôde ficar sem recompensa? Nesse exato momento, Amã entrou no palácio, pretendendo pedir ao rei permissão para enforcar Mordecai em uma forca que havia construído. Mas antes que pudesse falar, o rei o chamou. Amã, disse o rei, o que deve ser feito ao homem que o rei deseja honrar? Cheio de arrogância, Amã imaginou que o rei estava se referindo a ele. Ele respondeu com um plano detalhado. Que o homem seja vestido com as vestes reais que o rei usou. Que ele seja conduzido pelo cavalo do rei, pelas ruas da cidade. Um oficial nobre deve cavalgar à frente proclamando: isto é o que é feito ao homem que o rei deseja honrar. O rei sorriu e disse: vá imediatamente. Faça tudo o que sugeriste para Mordecai, o judeu, que está sentado ao portão do rei. Não negligencie nada. O rosto de Amã empalideceu, seu coração batendo de medo. Humilhado e amargo, Amã conduziu Mordecai pelas ruas da cidade, proclamando sua honra exatamente como havia descrito. Quando voltou para casa, seu espírito estava esmagado. Contou à esposa e aos amigos tudo o que havia acontecido, sua raiva e humilhação claras. Eles o alertaram. Se Mordecai é de origem judia, você certamente cairá em ruína. E assim, o plano de Amã para destruir os judeus ficou ainda mais sombrio. Mas seu orgulho já havia sido ferido pelo favor inesperado do rei em relação a Mordecai. No segundo banquete que Esther havia preparado, o rei e Amã sentaram-se novamente ao lado da rainha.
O rei Xerxes a olhou atentamente e perguntou mais uma vez: Qual é o seu desejo, Rainha Esther? Fale, que até metade do reino será concedido. Com coragem e convicção, Esther abriu seu coração. Se encontrei favor aos seus olhos, ó rei, e se te agrada, concede-me a minha vida. Esse é o meu pedido. E poupe o meu povo, pois fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. A expressão do rei mudou. Ele exigiu: e onde está o homem que ousaria fazer tal coisa? Esther apontou para Hamã dizendo: O adversário e inimigo é este homem perverso. Enfurecido além do limite, o rei Xerxes levantou-se e saiu do salão do banquete para esfriar sua ira. Enquanto isso, Hamã ficou aterrorizado. Vendo a fúria do rei e percebendo que seu plano havia sido exposto, correu para implorar misericórdia a Esther. Em desespero, caiu sobre o sofá onde Esther estava reclinada. Nesse momento, o rei Xerxes voltou de repente. Viu Hamã agarrado a Esther e gritou: Ele ainda ousa atacar a rainha enquanto eu estou na casa? Os guardas do rei agarraram Hamã, e ele foi rapidamente levado e enforcado na própria forca que havia preparado para Mordecai. Assim, os planos dos ímpios foram revertidos em um único instante, e a justiça foi feita. Depois que Hamã foi enforcado, o rei Xerxes deu toda a sua propriedade à rainha Esther. Ela, por sua vez, nomeou Mordecai sobre ela. O rei também removeu seu anel de sinete, que antes havia sido dado a Hamã, e o colocou na mão de Mordecai, concedendo-lhe autoridade real. Mas o perigo ainda não havia terminado. O decreto de Hamã ainda era lei. Na Pérsia, uma carta real selada com o anel do rei não podia ser revogado, nem mesmo pelo próprio rei. O dia de destruição contra os judeus ainda pairava no calendário. Então, Esther novamente se aproximou do rei. Desta vez, não por sua vida, mas pela vida de seu povo. Como posso suportar ver a desgraça cair sobre o meu povo? Ela suplicou. O rei Xerxes concedeu permissão para que um novo decreto fosse escrito. Mordecai rapidamente convocou os escribas reais e escreveu em nome do rei: Os judeus, em cada cidade, têm o direito de se reunir e se defender. Eles podem destruir qualquer um que os ataque e tomar os bens de seus inimigos, se necessário. Esse decreto foi enviado rapidamente a todas as 127 províncias, em cada língua, selado com o anel do rei. À medida que se espalhava, a esperança foi restaurada. Onde havia lamento, agora havia luz e esperança. No dia marcado, os judeus se levantaram unidos em todo o império. Com proteção real e nova coragem, eles se levantaram e derrotaram seus inimigos. Em Suzã, 800 atacantes foram mortos, incluindo os 10 filhos de Hamã, homens notórios que haviam apoiado os planos perversos de seu pai, e que depois foram enforcados a pedido de Esther. Esther também pediu mais um dia de defesa em Suzã. E o rei concedeu. Em todo o império, 75 mil inimigos foram derrotados. Ainda assim, os judeus não tomaram despojos. Sua luta não foi por ganância, mas por sobrevivência. Não foi um dia de cobiça, foi um dia de justiça. Quando a batalha terminou, o povo descansou. E o que começou como um dia de temor, tornou-se um dia de vitória e celebração. Para lembrar sua libertação, os judeus instituíram uma celebração anual, chamada Purim, nomeada pelas sortes, Purim, que Hamã havia lançado para planejar sua destruição. Agora um símbolo da reversão de Deus. Todos os anos, nos dias 14 e 15 de Adar, eles festejariam, se alegrariam, enviariam presentes uns aos outros e dariam generosamente aos pobres. Um dia que antes era marcado pela morte, tornou-se um dia de vida. Mordecai foi honrado em todo o império, vestido de azul real e branco. O segundo mais importante,
atrás apenas do rei Xerxes. Mas não foi seu poder que o tornou grande, foi seu coração. Ele buscava o bem de seu povo e falava paz e verdade a todos. E embora o nome de Deus nunca seja mencionado em todo o livro de Ester, suas impressões digitais estão em todos os lugares. Em cada reviravolta, cada risco, cada resgate, o que era destinado à destruição, Deus usou para a salvação. A história de Ester nos lembra que mesmo quando Deus parece silencioso, Ele nunca está ausente. Mesmo quando as probabilidades estão contra nós, Ele já está agindo. Talvez você também esteja onde está para um tempo como este. Não por acidente, não despercebido, mas escolhido, posicionado e chamado. Porque o Deus que reverteu o destino de uma nação ainda escreve histórias de redenção hoje, e a sua pode ser a próxima.